Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora da plataforma de leitura Elefante Letrado, recebe Carolina Pavanelli, consultora de ambientes digitais da Seduc São Paulo. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando, e a gente segue aqui na Bet Brasil, a maior feira de educação da América Latina. E agora a convidada é muito especial. É uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível e que, quando eu descobri quem ela era, eu liguei num final de semana para dizer: Carol, eu te amo desde que eu era pequenininha e não sabia. A Carol Pavanelli, ela trabalha na Secretaria de Educação aqui do estado de São Paulo, mas eu vou pedir para ela começar contando da vida dela antes disso, pregressa, quando ela era pequenininha. Carol, obrigada por estar aqui. Imagina, obrigada pelo convite, tá lindo. Ai, obrigada. Bom, na verdade tem esse capítulo da minha vida antes da educação, né? Eu, com 6 anos, eu fui atriz mirim. Então, eu fiz a novela Sonho Meu, foi a primeira, que eu acho que era a maior ali de mais sucesso. Acho que eu postei no Instagram uma foto criancinha, e a Sheila ligou e falou: ai, eu assisti essa novela, não tinha ligado. Ela era lalesca. Eu era. E aí eu fiz TV por alguns anos. Eu fiz TV dos 6 até os 12 anos, mais ou menos. Depois eu fui vivendo minha vida, fiz faculdade de cinema, que poucas pessoas sabem. Ah, eu não sabia. Eu formei em cinema, mas eu comecei a dar monitoria. Eu era boa em redação na escola. Uhum. E aí eu comecei a dar monitoria de redação no colégio que eu estudei, lá no Rio. E aí eu me apaixonei pela educação, né? E aí fui fazer licenciatura. E tu lia muito? Sempre li muito. Porque quem escreve bem, quem é bom de redação, lê muito, Eu sempre li muito. Assim, o meu pai, eu tinha aquelas as duas vertentes principais para uma criança ler: família e escola. Uhum. Meu pai sempre leu muito, então tem foto minha criancinha, meu pai lendo no sofá e eu com 3 anos do lado dele com um livro de coisa para baixo, sei lá, eu tava fingindo que eu tava lendo. E a escola que eu estudei era uma escola montessoriana, enfim, e aí a gente lia 16 livros por ano. Eram 4 livros por bimestre. O normal ali das escolas são 4 livros por ano, quando muito, né? A gente lia 16, então eu sempre li muito. Que legal. Então, aí eu acho que escrever também foi muito nesse caminho, assim. E aí eu comecei na educação com 23. E aí depois tu te formou em cinema. Me formei em cinema, fiquei 2 anos trabalhando com produção de cinema. Odiava todos os dias. Odiava. Porque eu entrei na faculdade de cinema para fazer roteiro. Aham. Mas aí eu já tinha dado monitoria, era uma coisa que me pegava, e aí eu comecei, aí eu formei na faculdade, 2 anos trabalhando com produção, não queria, naquela de, vamos ver o que eu vou fazer, voltei a dar monitoria agora numa outra escola, lá no Rio também, numa rede, o Pense. Uhum. Por acaso, era a rede que um ex-professor meu, Rafael Cunha, que legal, era um dos diretores. O ano passado o Rafael Cunha gravou aqui veio conosco. Veio pra cá. Querido amigo Ele nosso. é um grande querido. Virou amigo. E aí eu comecei a dar monitoria, comecei a dar aula, fiz licenciatura em língua portuguesa, comecei a dar aula, fiquei ali uns 2 anos só dando aula, pelo amor de Deus, né? Muito trabalho. E aí, essa rede que eu trabalhava foi comprada por um grupo, que era o Eleva Educação, que hoje é o Grupo Salta. Daí eu fui trabalhar no sistema de ensino deles, fiquei dividindo a minha vida entre a sala de aula e a... E qual era o teu papel nessa rede? Quando eu entrei no Eleva, eu era assessora pedagógica do sistema de ensino. Uhum. Isso foi 2014, ali mais ou menos, bem no início do sistema de ensino. Então eu visitava as escolas parceiras, eu dava formação de professores para o sistema de ensino, para o material didático. Em 2016 eu virei diretora pedagógica. Uhum. E aí eu comecei a ter time de assessoria, de currículo, de controle de qualidade de material didático. Eu fiquei no sistema de ensino muitos anos, fui para Somos depois. E aí fui para startup, agora tô Trabalhou na Árvore Trabalhei por na Árvore, tempo. Depois da Somos eu fui para Árvore, fiquei 2 anos lá também como head pedagógica. Quando saí de lá, vem o Rafael mais uma vez na minha vida. Ele estava aqui na secretaria, me convidou para vir assumir aqui a liderança de leitura e redação das plataformas educacionais. Carol, e o que te encanta nesse mundo todo de educação, de leitura, de redação, de escolas? A minha vida na educação, ela sempre permeou a vida da leitura. Uhum. Muitas vezes de forma não intencional, porque era algo que eu gostava na vida, eu considerava importante, então eu sempre tentei de alguma forma jogar ali. Quando eu virei diretora pedagógica do sistema de ensino, a gente começou a produzir livro paradidático no material do infantil dos anos iniciais. Então eu sempre tentava de alguma forma trazer a leitura ali.
para mim, na verdade, a educação e sobretudo esse lugar mais de humanas, né, da escrita, da leitura, para mim, cria repertório e garante cidadania. Sabe, a gente não é ninguém se a gente não tem repertório, se a gente não consegue entender nossos direitos, nossos deveres, nos posicionarmos. Então, a educação, ela viabiliza isso, de maneira geral, e a leitura mais ainda, né? E para mim o que me encanta no que a gente faz aqui na secretaria é como a gente consegue democratizar essa leitura para milhões, literalmente, de alunos. Não é uma hipérbole, são milhões de estudantes, né? Que eu fico toda orgulhosa. Quando eu chego toda segunda-feira, abro lá o nosso painel e eu vejo que os alunos estão lendo muito. Eu vejo o painel do Elefante, aí eu estão lendo, nossa, eu leio o Diário do Banana uma semana inteira, né? Então, eu fico muito orgulhosa. É muito legal. É muito bom. E quais são os principais desafios que tu enxerga ainda no Brasil em termos de leitura? Porque o Brasil é um país que lê muito pouco, né? Muito pouco, né? Sempre lê muito pouco. O Brasil nunca foi um país que lê muito. O Brasil tem dimensões continentais e tem diversas realidades. A gente não pode comparar. A gente tem um problema de querer comparar com o que é incomparável, né? Eu lembro que quando eu estava ainda no sistema de ensino, eu fui à Finlândia a trabalho, fui pelo Eleva, e aí eu fiquei visitando um monte de escolas e, enfim. A Finlândia, na época que eu fui, um pouquinho antes da pandemia, a Finlândia tinha 5 milhões de habitantes. Se eu contar os alunos de anos iniciais, finais, médio e municípios que eu atendo, são 4. No estado de São Paulo. Então, assim, imagina Brasil, né? Não dá para comparar o que você faz na Finlândia do que a gente faz aqui. Para mim tem uma questão cultural, né? A gente lê pouco. A última pesquisa da Retratos da Leitura no Brasil, pela primeira vez, o número de não leitores é maior do que o número de leitores. Que é uma lástima. É uma lástima. Incrível. Para mim, existe um ponto que é acesso. Existe um ponto cultural que é, de novo, se você não tem uma família que lê, é muito difícil a criança ler. Vou pegar esse livro. Tem que ter o exemplo dentro de casa. Especialmente com a quantidade de estímulos que a gente tem hoje em dia, né? Então tem uma questão cultural, tem uma questão de acesso. Livro físico no Brasil é uma coisa cara. É caro o livro, né? Você não pega um livro que é um lançamento por menos de 50, 60 reais. Na realidade do Brasil, isso é difícil. E é por isso que quando a gente, no Leia, por exemplo, que a gente consegue disponibilizar Harry Potter, todos os volumes... É incrível. É incrível. Se você compra um combo de Harry Potter, não sai por menos de 500 reais, entendeu? E acesso é difícil. Nós compramos para ter aqui, justamente porque vocês têm. E é caríssimo. E é um sucesso, né? Porque eles adoram. Diário do Banana e Harry Potter estão sempre lá em cima das leituras. Então, assim, eu acho que tem essa questão de acesso e, óbvio, que a gente não pode escapar dos múltiplos estímulos de redes sociais que a gente tem hoje. Né? As crianças, os adolescentes, eles têm muita coisa sendo oferecida para eles. São as redes sociais, são os jogos, Então, competir com isso é difícil. Por isso que, para mim, a gente não pode competir. É que nem quando começou o papo de tecnologia na educação. Quando ficou competindo, a gente vai perder. Eu sempre falei isso. Celular, eu vou perder. A minha aula não é mais interessante do que o TikTok. Sim. Não adianta. Né? Então, como é que a gente consegue aliar? A leitura tem que ser legal, tem que ser algo cool, tem que ser algo que o pessoal... Porque quem lê sabe que é legal. Mas eu preciso convencer quem não lê. Sim. Então, precisa começar, né? Precisa começar. Então, como é que eu faço isso? Eu gamifico, eu trago outros estímulos. E agora eu acho que tem uma onda começando a se criar no Brasil com o TikTok, com as redes sociais, que é o BookTok. BookTok, E eu acho que tem... O Ministério da Educação fez uma plataforma de uma biblioteca digital. Então, assim, eu acho que está começando uma onda. É um movimento, né? Eu acho que sim. Ano passado, no segundo semestre, eu visitando as escolas aqui do estado, eu comecei a perguntar sobre acervo, né? Que a gente estava no momento de renovar o acervo do Leia. E aí, eles pediam... O Harry Potter já tinha, mas eles pediam mais diários de banana. Foi quando eu descobri que tem 17. Tem 17 diários de banana. Até onde eu sei, pode ter mais agora. Mas eles pediam muito livro de TikTok. O livro tal do TikTok, o livro não sei o que do TikTok. O que a gente fez? Além de
trazer esses livros, então a fantástica, a Pequena Loja de Venenos, esses livros são muito sucesso no TikTok, além de trazer para o acervo, a gente trouxe para o escopo sequência. Então os livros do primeiro bimestre eram o Diário do Banana. Sim, é o que as crianças querem ler, porque a gente quer formar leitores. Ali. Claro. É isso. Não adianta querer socar um texto goela abaixo que o aluno não vai ter interesse. É uma construção. Vai fingir que vai ler, ou vai ler por obrigação. A gente não quer que leia por obrigação, quer que leia por gosto. Só que pra ter gosto, tem que Sabe que teve uma desenvolver. Acho que hoje ela é uma influenciadora até. Ela é norte-americana. Não sei, esqueci o nome dela agora. Mas ela é uma mãe de família, assim, e ela é muito leitora. Daí ela fez um desafio que ela bombou na internet, no Instagram e tal, no desafio que ela fez, que é Read Around the World. Então é ler pelo mundo. Ela escolhe um livro em ordem alfabética de cada país. Então, Albânia, ela escolhe um livro da Albânia e lê. Quando ela chegou em Brasil, ela foi ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ela ficou completamente alucinada. Ela fez um side quest que é de Brasil só, mas ela viralizou porque ela fez no TikTok um livro falando brasileiros, como é que vocês sobrevivem? Isso aqui é maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Esse vídeo bombou. Nos dias seguintes, Memórias Póstumas de Brás Cubas foi o mais vendido da Amazon. Sold out. Olha que incrível o TikTok pra isso, gente. Não dá pra brigar. Sim. É ali que eles estão, é ali que a gente vai chegar neles. E por mais que seja rede social, é onde eles estão. Então, é o que tu falou, não dá pra ir contra. A gente tem que tentar unir forças e equilibrar, é isso. Por um objetivo maior, que é fazer com que a gente tenha muito mais leitores no país. O problema da tela não é a tela. Não é a tela. Claro que se eu ficar 10 horas na tela, eu vou ter uma questão de vista. Mas o problema não é a tela. O problema é o que tá ali dentro. É o conteúdo. É o conteúdo. Sabe, você lê numa plataforma digital, gente, pelo menos... Sim, o importante é a leitura, não interessa se tá lendo no papel, no digital, na pedra. Exato. A leitura é que faz diferença. É isso. Carol, e tu também tem um clube de leitura. Me conta sobre o clube de leitura. O clube de leitura é uma ideia que eu quero... Eu tenho a vontade de fazer um clube de leitura há muito tempo. Por isso, né? Porque, assim, o barato da leitura é você compartilhar a leitura também, né? Você contar o livro como se fosse uma fofoca, assim. A gente não sabe o que fulano fez. Então, assim... que, inclusive, a gente tem no Elefante fofoca literária. Tem fofoca literária, que é gostoso, né? Então, enfim. E aí, no início do ano passado, conversando sobre isso com uma amiga minha, desde a faculdade, minha amiga de 20 anos, como é que as coisas são, né? Eu vim morar em São Paulo por causa da secretaria e ela mora aqui. Então, a gente... Poxa, vamos fazer. Daí, a gente fundou o Lumen. Instagram, Clube de Leitura Lumen. Clube de Leitura Lumen. O Lumen, ele é um clube de leitura para pessoas que querem criar esse hábito. Muitos clubes de leitura que existem por aí, que são ótimos, eu já fiz vários deles, eles são clubes para quem já é leitor. Então, você já tem esse interesse, você já tem esse estímulo. E a minha ideia de fazer o clube é porque, volta e meia, eu posto no meu Instagram alguma coisa de livro que eu tô lendo, porque é natural pra mim. E aí muita gente me mandava mensagem assim: ai, como é que você consegue ler? Não sei o quê, como é que você faz pra... Que hora você lê do dia? Aí eu falei, gente... Sim, a organização de arrumar o tempo pra ler. Leitura é hábito, assim como ir na academia, tá? Assim como escovar os dentes. Assim como escovar os dentes, assim como qualquer coisa. Isso é hábito. E aí eu falei, bom... E se eu ajudasse as pessoas a criar esse hábito? Porque o hábito da leitura não por si só, mas porque a leitura te dá mais repertório, é um entretenimento muito bom também, desliga às vezes da sua vida, enfim. E tu consegue conversar muito melhor. Muito melhor. Porque repertório é uma coisa muito incrível. Se tu assiste um programa de televisão e alguém entrevistando, as pessoas não desenvolvem 2, 3 frases. É diferença um vocabulário entre você muito curto. Ser informado e ser interessante. Eu sempre falo isso. Você pode ser muito informado e não ser interessante. E daí no clube eu me inspirei no Poder do Hábito, do Charles Duhigg, e eu criei um método de leitura a partir da criação de hábito. Então, as nossas trilhas são trilhas que você desenvolve pelo seu interesse, o que você gosta mais de ler é o livro que você escolhe, são livros mais curtos, porque para quem quer começar a ler, não adianta eu dar um livrão que a pessoa não vai avançar, e é muito importante a sensação de estar conseguindo ler. Sim. A sensação e de terminar, o início, livro. meio e fim. Exato. Bom, venci, posso ir pro próximo. Então, isso é o que está sendo gratificante também no clube, né? De o pessoal falar, não, consegui ler um livro inteiro. E quem quiser entrar, quem quiser participar do clube, como é que faz? Ele começa de tempo em tempo? Ele começa de tempo em tempo. No Instagram, a gente traz bastante já dicas de leitura, enfim, para o pessoal já ir calibrando. A gente abre anualmente. Então, a próxima turma vem... a gente vai abrir as inscrições no segundo semestre.
para começar no ano que vem. Então, vai estar por lá, sigam. Então, quem está assistindo aqui e quiser se inscrever, já pode se inscrever agora para quando vocês lançarem. Isso. Tá, legal. E como é que tu faz a curadoria dos livros que vocês vão ler? A gente trabalha com trilhas, né? Então, como são adultos, né? A gente até tá pensando em fazer uma trilha no ano que vem para livros de vestibular. Porque FUVEST, Unicamp, tem livros que são obrigatórios, né? Sim. E é obrigatório, tem que ler, vai cair na prova. Então, a gente tá pensando em fazer isso também. Sim, e aí vocês discutem depois sobre o livro. A gente lê, trabalha e discute isso. Então, porque a Isabela também é professora. Então, a gente também tem, só que ela é do ensino superior. A gente trabalha com trilhas, então nessa edição agora a gente tá com 2 trilhas. Uma que é sobre sociedade e mundo, porque a gente pensou, bom, esse é um ano de eleição, é um ano que as pessoas vão querer discutir temas, independentemente do seu direcionamento político, você tem que ter argumento para qualquer coisa. Sim. Né? E argumento não é para vencer, é para discutir, é para trocar ideias, entendeu? Pra gente conseguir se respeitar enquanto sociedade. Não é pra brigar, não é pra brigar. E se matar. Exato. E aí a gente fez uma trilha que tem livros mais voltados para entendimento de sociedade e uma trilha que é o Elas Escrevem, que são só livros escritos por mulheres. Ah, que legal. Sobre a questão feminina, sobre mulher no mercado de trabalho. E aí, a cada mês, quem tá no clube pode escolher, quero esse ou quero esse. Esse aqui me interessa mais, agora nesse outro mês esse outro me interessa mais. E a gente vai discutindo porque eles permeiam os mesmos assuntos, assim. Sim. Então, é bem interessante. Qual livro mais marcou a tua vida? Tem algum que... Essa é uma pergunta muito difícil. Sim, principalmente para quem é uma leitora super assídua. Eu lembro de ler, assim... Quando eu era criança, né, eu lia muito na escola. Mas tem uma coisa que, às vezes, a curadoria que se faz precisa estar conectada com a idade daquela criança, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu tinha 12 anos, eu odiei. Não fiz nada. Sim. Não tinha nada a ver com a minha... 12 anos, muito lá difícil, atrás, né, gente? Não é uma criança de 12 anos hoje, é 12 anos lá atrás. Então, o primeiro livro que eu li, mais clássico, não sei se foi o que mais me marcou, assim, mas mais clássico, que eu amei, eu falei, gente, literatura é um negócio muito legal, foi o Primo Basílio. Eu tinha ali uns 14 anos, porque eu ficava assim, gente, essa Luísa, olha o que ela tá fazendo, meu Deus. Então, ali, eu não sei se foi o livro que mais me marcou, mas foi o livro que me apresentou a literatura brasileira como algo interessante. E aí, depois eu comecei já tinha 14 anos, 15, já consegui entender melhor ali o que estava acontecendo. Sim. Então, pra mim, é isso. O Harry Potter, obviamente, também foi... Eu cresci... Eu sou da geração Harry Potter, né? Eu tinha 11 anos quando ele tinha 11 anos no primeiro livro. Então, eu fui crescendo com Harry Potter também. Então, acho que... Mas o Primo Basílio foi o livro que me pegou pra literatura brasileira. Então, eu tenho muito carinho por ele. Que legal. E agora, nesse momento, tu tá lendo algum livro? Eu tava lendo uns livros pro clube também, se a Rua Billy falasse. Eu acabei de comprar 3 livros pra você de férias, aí eu levo os livros pras férias, mas eu tô lendo Se a Rua Billy Falasse, que é um clássico também, e eu acabei de ler O Coisa de Rico, do Michel Alcoforado, que é um best-seller também. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, né? Sim. Eu tenho essa questão. Esses 2 agora são os que eu tô trabalhando mais. Sim. Carol, e quais são os principais desafios, trazendo um pouco pro teu trabalho atual, quais são os principais desafios que tu tem trabalhando numa rede tão gigante como é a rede de São Paulo? Vocês têm mais de 4 milhões de alunos. Contando com os municípios, sim. Contando com os municípios, É um desafio imenso, né? Esse já é o desafio. Escala. Sim. É muito difícil. O estado de São Paulo é enorme. A gente tem 91 diretorias de ensino. E assim, você se deslocar por São Paulo pelo estado, se eu quiser ir daqui, da cidade de São Paulo para Ribeirão Preto, são 6 horas, sabe? É longe, não é uma coisa que eu chego logo ali. Eu venho do Rio, né? O Rio é menorzinho, você chega rápido nos lugares. Então, a escala é muito difícil, porque a realidade das unidades de ensino também são muito diferentes. Eu tô falando só do estado, de mais de 5.000 escolas. Então, assim, eu tenho um desafio de formação desses professores. Só do componente redação e leitura, que é onde a gente trabalha o Leia, são cerca de 20.000 professores. Em todo o meu histórico, trabalhando com assessoria pedagógica, eu nunca cheguei, obviamente, nem perto disso. Sim. A gente ia atender uma escola que tinha 30 professores. A gente formava ali. 20.000 eu já não consigo formar.
Consigo com uma live, com alguma coisa assim, mas eu não consigo juntar 20 mil professores presencialmente. É muito difícil. Então, a escala já é o primeiro grande desafio, né? E a escala para formar professores, para informações chegarem da maneira correta, para a gente divulgar as coisas legais que estão acontecendo. Então, a escala é difícil. Isso já, mas não é só para leitura, isso é difícil qualquer coisa, claro. E no caso da leitura, eu acho que é uma dificuldade de desmistificar que leitura é chato, que leitura não é legal, que leitura não engaja. Então, o desafio é trazer livros bacanas e atuais, fazer um plano de aula que engaja ali os estudantes. Então, a escala é, para mim, o grande desafio. A grande questão. E qual é o teu sonho ainda, se tu tem algum sonho na educação? Qual é o legado que tu quer deixar com tudo que tu já estudou, com tudo que tu já aprendeu e com tudo que tu já fez, que tu já deixou um grande legado, na verdade, com tudo que tu já fez, mas qual é o teu sonho? Você sabe que eu acho bonito isso, parece até inventado, mas não é, juro, aconteceu. Em 2014, quando o Eleva Educação tinha sido fundado, né, e o sistema de ensino Eleva, eu tive que ir para Bahia, eu era assessora pedagógica ainda, né, super jovenzinha, super crua ainda, com 2, 3 anos de sala de aula, né? E aí eu tive que ir para Salvador para fazer um evento comercial pelo Eleva. Quem sentou do meu lado no voo foi o Márcio Cohen, que era o vice-presidente do Eleva. Hoje ele se tornou um amigo querido. Hoje ele é meu amigo querido, mas assim, na época eu era uma assessora júnior e ele era o vice-presidente. Então eu estava muito nervosa. Eu acho que ele percebeu que eu estava muito nervosa e começou a falar de amenidades comigo, enfim. Em dado momento ele me perguntou, ele me fez essa pergunta. Ele falou, se você pudesse fazer uma coisa na educação, qual é o teu sonho na educação? E eu respondi, em 2014, pode ser um pouco romântico, mas se eu puder, eu quero ajudar a mudar os índices de leitura no Brasil. Eu joguei pro universo, né? E aí ele falou, ótimo, isso é ótimo. Joguei pro universo, eu acho que de alguma forma tô trilhando um caminho para isso, né? Então, acho que meu sonho é continuar fazendo isso. A educação é um mundo, a gente se especializa em coisas diferentes, tem gente que se especializa no socioemocional, na tecnologia, na matemática, enfim. A minha parte é a leitura. E para tudo isso precisa leitura. Precisa ler. É a base de tudo. Então, meu sonho é continuar fazendo isso. Cada vez mais. Bom, e tu já está colhendo resultados, né? Porque os resultados da rede de vocês já estão melhorando muito melhores. A cada ano. Estão muito melhores. A gente vê que, de maneira geral, a rede está lendo mais. E quem já lê está lendo muito. A gente pega a diferença entre os alunos, todos os alunos leitores, eles estão lendo muito. E eles estão consumindo esses novos livros do acervo, então dá um quentinho no coração quando a gente vê esses resultados. Que legal. Bom, Carol, muito obrigada pelo teu tempo. Adorei bater esse papo contigo. A gente trabalha semanalmente, eu falo com a Carol toda semana sobre trabalho. Ela é uma profissional incrível, tá sempre lá nos cobrando, perguntando, olhando os números, fazendo o que tem que fazer. E isso é muito legal, porque a gente perceber que uma rede estadual do tamanho que é São Paulo, a preocupação que vocês têm, se as crianças realmente estão lendo, se isso é leitura de verdade, se a criança não está fingindo ou usando uma forma inadequada de abrir aquele livro. Vocês olham de verdade, vocês não estão fingindo. Então, para nós que somos uma empresa privada, olhar o setor público fazer isso é incrível. É assim, a gente bate palma para vocês de verdade, não é puxa-saco, é realmente de coração, como cidadão, olhar para isso e entender que vocês fazem de verdade e fazem diferença. É incrível. Então, super parabéns pelo trabalho que vocês fazem, tu e toda a equipe. É uma equipe muito dedicada e que se importa. A gente se importa. Sim. A gente se importa com o que eles estão lendo, se eles estão lendo, então... É incrível. Muito legal. Parabéns, Carol. Obrigada por ter vindo aqui. Imagina, obrigada pelo convite. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.